Olá, meu nome é Maiara Moretti e junto com a Maria Rafaeli participamos do projeto de extensão intitulado Gestão Contábil 3. O intuito do projeto é capacitar os novos empreendedores, então introduzimos os aspectos trabalhistas, tributários e contábeis aplicados a diversas áreas e hoje estamos apresentando aqui para a atividade de engenharia. Bem, com a formação vem também a insegurança sobre como atuar no mercado de trabalho. Ser um empregado, um concursado, ser um profissional autônomo, empresário, de repente seguir a área acadêmica e afins. O salário mínimo profissional do engenheiro, ele é regulamentado pela Lei 4.950, de 1966, e ela diz que o salário do profissional está vinculada ao valor do salário mínimo vigente e à sua jornada diária de trabalho. Ou seja, uma jornada de 6 horas ela equivale a 6 salários mínimos, uma jornada de 7 horas de 7,25 salários mínimos, uma jornada de 8 horas de 8 salários mínimos e meio. Para demonstrar um pouquinho mais em valores monetários, hoje o salário mínimo ele é de 1.045, então, respectivamente, as jornadas ficariam, então, R$ 6.270, R$ 7.576,25 e R$ 8.360 para a jornada de 8 horas. Agora, decidido a empreender, vamos dizer que o céu é o limite, né? Então, quais seriam os custos para a contratação de um funcionário e quais os aspectos tributários a considerar? Para fazer essa apresentação. Os custos para a contratação de uma secretária, por exemplo, para te auxiliar aí nas atividades diárias, o atendimento de telefone, a parte um pouquinho mais administrativa, ela engloba os ordenados e salários, os encargos sociais e as provisões trabalhistas. E muitas dessas informações a gente tem na convenção coletiva de trabalho, além da legislação. Então, os ordenados. Esse aqui é um modelinho de Olerite. Então, a empresa Engenheiro 2020 tem essa contratação da funcionária Maria Aparecida da Silva, onde tem o salário base, então os vencimentos de 1.140. Onde que a gente acha o valor desse salário base? A gente acha ele dentro da convenção coletiva de trabalho, que no caso da engenharia é a Sindaspel. Então, o INSS, que vai ser descontado dessa funcionária, então é parte dela da contribuição da Previdência, é de 9%, então a gente faz esse valor em cima desse vencimento. Essa tabela, ela é regulamentada pela tabela do INSS. Então, se o salário dela fosse até o salário mínimo, seria uma porcentagem de 7,5%. Mas como passou, então deu um salário mínimo e 1 centavos até 2.089,60 é uma porcentagem de 9%. O desconto de vale transporte, ele é 6% do salário base dessa funcionária, então a gente fez ali os 6% vezes 1.140, e o desconto do vale alimentação. O vale alimentação, ele também foi encontrado dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, que diz que deve ser fornecido 12,50 por dia, dias úteis, então seriam 275 por mês, vezes os 20% que pode ser descontado, 55. Então, essa funcionária, ela vai receber efetivamente ali no Olerite o valor de R$ 914. Porém, você vai desembolsar, ou seja, vai pagar, vai ter de gasto efetivo, vai sair do seu caixa ali com a funcionária, o valor de R$ 1.871,90, porque além do salário tem todos os encargos. A parte do INSS do empregador, ela é uma porcentagem de 26,5%. Então a gente vai somar aí os 302,10. O FGTS, ele é 8%, então 91,20. O vale transporte efetivo foi de R$ 187, só que aí teve aquele desconto lá do reembolso da funcionária de R$ 68,40. O vale alimentação 275 com reembolso também da funcionária de 55
Então, o seu total de encargos, R$ 731,90, que somado lá com o salário dela, deu os R$ 1.871,90. As provisões trabalhistas seria já uma forma de você se organizar para pagar as férias e o 13º desse funcionário. Então, a cada mês trabalhado é um direito desse funcionário. Então, embora você vá desembolsar, né, sair do seu caixa apenas quando as férias, quando o funcionário completar um ano de trabalho, ou o 13º no final do ano, é legal você já fazer essa apropriação por mês, porque ocorreu, se ele trabalhou, ele tem esse direito. Então, as férias, ela é acrescida de 1/3, e dentro das férias também tem os gastos com o FGTS em cima desse valor, e o INSS também por cima desse valor. E o mesmo ocorre com o 13º. Então, se a gente somar todo esse direito do funcionário, soma 303,21. Então, o custo efetivo com o meu funcionário, que é o total de proventos, mais o total dos encargos e essa provisão das férias, 13º, na verdade, de 2.175,11. Então, ele recebe lá aqueles 900 e pouquinho no Lerite, só que o seu custo com ele para manter esse funcionário, na verdade, é de R$ 2.175. Então, falando um pouquinho sobre a convenção de trabalho. A data base de reajuste, a convenção ela diz que é maio, mês de maio, o piso salarial é de 1.140 e ela tem também um adicional de tempo de serviço, que é 2% a cada 5 anos de trabalho. A hora extra desse funcionário ele é 50% até 44 horas e 100% após esse tempo de hora extra. O vale alimentação, como já foi mencionado, é R$ 12,50 por dia trabalhado, totalizou R$ 275. E você, como empregador, também deve fornecer gratuitamente para o seu empregado 3 uniformes por ano, se for exigido, e também tem que fazer uma pólice de seguro de vida para ele no valor de R$ 53 mil. Agora não dá mais, quero mandar esse funcionário embora. Então tem algumas regrinhas que referem-se ao aviso prévio. Então, ela diz que será concedida uma proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma empresa e que, completado um ano, ele tem um adicional de 3 dias por ano prestado. Então, na mesma empresa, ele pode fazer um máximo de 60 dias, tem os 30 dias, e tem um máximo de 60 dias, fazendo então um total de 90. A gente fez aqui um infográfico explicando. Então, completado um ano de trabalho, ele tem aqueles 30 dias mais os 3, que dá 33. 5 anos de trabalho, os 3 vezes 5, que dá 15, mais os 30. E o máximo é os 60 dias mais os 30, que faz então os 90 dias de aviso prévio. Eu vou passar a palavra agora para Maria Rafaele, ela vai falar aspectos mais tributários. Então, além de trabalhar numa empresa como funcionário ou fazer um concurso, o profissional de engenharia ele pode abrir uma empresa ou trabalhar como autônomo, podendo até ter essa questão dos funcionários, como a Mayara já explicou. Um autônomo, ele é um profissional, ou seja, uma pessoa física, que ele realiza o seu trabalho sem um vínculo empregatício, ou seja, ele faz isso por conta própria e ele assume todos os riscos desse serviço. E como autônomo, o profissional ele pode prestar serviço tanto para pessoa física quanto para pessoas jurídicas. Abrindo uma empresa, por outro lado, ou seja, criando um CNPJ, esse profissional ele cria uma pessoa jurídica, ou seja, uma entidade que tem direitos e obrigações específicos que são diferentes do da pessoa física. Tanto para trabalhar como autônomo, como para montar uma empresa, o profissional ele precisa cumprir alguns requisitos e precisa pagar alguns tributos. Então, basicamente, nessas 3 modalidades, ou seja, autônomo prestando serviço para pessoa física, autônomo prestando serviço para pessoa jurídica e abrindo uma pessoa jurídica, ele precisa estar em dia com o seu conselho regional, ou seja, se inscrever nesse conselho e pagar as anuidades, que a gente vai dar uma olhadinha mais para frente, tirar o alvará, que é uma licença, um documento do município para ele funcionar naquele município,
E os tributos, os principais são o ISS, o INSS e o Imposto de Renda. Lembrando que na pessoa jurídica tem mais três, que são a Contribuição Social sobre o Lucro, o PIS e a COFINS. Então, o ISS, ele é um imposto sobre serviço, e ele pode ser no valor fixo, que em Londrina é de R$ 758,69, ou um percentual de 4% sobre as receitas, sobre os ganhos dessa atividade dele. O INSS, ou seja, a contribuição para a Previdência, ela é de 20% nos autônomos para a pessoa física, 11% sendo retido para a pessoa jurídica, e valores diferentes de acordo com a pessoa jurídica. E o imposto de renda, ele é recolhido pela metodologia do livro caixa, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente nos autônomos para a pessoa jurídica. Ele é retido conforme uma tabela na pessoa jurídica, e ele é o imposto de renda das pessoas jurídicas nas pessoas jurídicas. Então, aqui estão alguns valores das anuidades para o ano de 2020. Então, para a pessoa física, ela tem valores diferentes se a pessoa for com nível superior ou com nível médio, sendo mais caro para quem tem nível superior. E para a pessoa jurídica, ela varia conforme o capital social da empresa, ou seja, conforme o valor que os sócios investiram nessa empresa para começar as atividades. Então, quanto maior for esse capital social, maior vai ser a atividade, a anuidade. Lembrando, então, que se fosse montar uma empresa, os profissionais eles teriam que pagar tanto o da pessoa física, o deles, sócios, como o da pessoa jurídica, o da empresa deles. Esse daqui é um exemplo de um recibo de pagamento para o autônomo que prestou serviço para uma pessoa jurídica. Então, vai ter os dados da empresa, pagadora, o valor do serviço prestado, e nesse caso aqui, o imposto de renda e o INSS retidos na fonte, ou seja, a empresa, quando ela for pagar por esse autônomo, ela vai descontar o valor desses impostos, e depois ela vai e recolhe esses impostos no nome do autônomo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o imposto de renda do autônomo das pessoas físicas. Então, esse imposto, pelo autônomo ser uma pessoa física, ele é tributado através do CPF. O profissional, ele precisa emitir um recibo por cada serviço que ele presta, e ele paga o imposto de renda mensalmente, conforme uma metodologia que se chama Carnê-Leão. O Carnê-Leão, ele é um modo de recolher esse imposto de renda específico para quem presta serviço para pessoa física ou que tem rendimentos do exterior, que eles recolhem o imposto por uma metodologia de livro caixa. E é sempre feito um ajuste anual, ou seja, no imposto de renda da pessoa física do ano seguinte, vai se verificar se no ano anterior ele pagou a mais ou a menos, considerando os rendimentos somados dos 12 meses, do ano inteiro. Esse aqui é um exemplo de um livro caixa, nesse caso aqui de janeiro de 2019. Então, nesse livro caixa, o profissional ele informa todas as entradas e todas as saídas de dinheiro que ele teve, ou seja, todos os recebimentos e todos os pagamentos, receitas e despesas. Então, por exemplo, aqui ele teve 3 recebimentos de pessoa física, ele fez alguns pagamentos, por exemplo, pagamento de água, pagamento do FGTS de uma secretária, por exemplo, pagamento de combustível. E nessa metodologia, a ideia é que vão ser somados todos os recebimentos e diminuídos os pagamentos para depois calcular o imposto. O detalhe é que nem todos os pagamentos eles podem ser deduzidos. Existem algumas restrições que a legislação faz, como, por exemplo, despesas com locomoção e transporte e pagamento de imobilizado. Então, nesse caso, ele não poderia deduzir esse pagamento de combustível que ele teve e nem essa parcela 1 de 18 do computador. Resumindo aquele livro caixa, nós teríamos um total de receitas de 17 mil, um total de despesas que ele pode deduzir de 7 mil, um total de despesas que ele não pode deduzir, que são o computador e o combustível, de 150, o que dá um saldo do meu caixa, que é diferente da base de cálculo do imposto, de 9.900. Eu também posso deduzir, antes de calcular o imposto, o INSS e os dependentes. Então, nesse caso, o INSS ele é 20% por ser para pessoa física sobre o salário mínimo de 2019, e o valor de cada dependente ele é de R$ 179. Então, nesse caso, considerando como exemplo que ele tenha 2, eu poderia deduzir R$ 379,18. Para calcular o imposto, após feitas aquelas deduções, são usadas 2 tabelas. Então, no Carnê-Leão, ou seja, mensalmente, é usada essa tabela progressiva mensal.
E no ajuste anual, o imposto de renda da pessoa física, é usada essa tabela progressiva anual. Então, progressiva porque ela vai aumentando conforme o rendimento. Então, eu sempre vou ter a minha base de cálculo, de um rendimento X até outro rendimento, uma alíquota e uma parcela que eu posso deduzir antes de pagar o imposto. Então, calculando o imposto daquele mês, eu teria as minhas receitas, deduzindo as minhas despesas, deduzindo o INSS e deduzindo valores dependentes, eu chegaria nessa base de cálculo de 9.513. Então, olhando essa base naquela tabela mensal, eu veria que ela está na última faixa, então sujeita a alíquota de 27,5 e podendo deduzir 869. Então, o imposto seria de R$ 1.746,93 naquele mês de janeiro. No ajuste anual, eu posso deduzir mais algumas coisas, que são as despesas com educação e saúde. As despesas com saúde, elas não têm um limite, as despesas com educação têm. Então, no caso aqui, considerando que o profissional ele fosse deduzir 3.500 com despesas de uma escola de filho, por exemplo, e 4.000 com despesas médicas, e considerando também que as receitas dos 12 meses tivessem sido iguais àquelas do primeiro ano, eu teria aqui, no ano, 210 mil de receitas, 89 mil de despesas, 2 mil de INSS, 4 mil de dependentes, e as duas deduções de educação e saúde, que daria uma base de cálculo de 106 mil. Então, do mesmo modo, esses 106 mil, eu olho naquela tabela, só que dessa vez na tabela anual, eu vejo que ele também está na última faixa, sujeito à alíquota de 27% e podendo deduzir 10 mil. Então, o imposto a ser pago no ajuste anual é de 18.873. Porém, já foi pago mês a mês 20 mil, ou seja, somando o INSS que eu paguei de janeiro até dezembro do ano anterior. Então, quer dizer que eu paguei a mais 2.079. Então, eu posso restituir esse valor no imposto de renda da pessoa física. É obrigatório apresentar essa declaração. Então, quem tem rendimento tributável acima de 28 mil, quem tem rendimento isento acima de 40 mil, e quem teve posse de bens em 2019 acima de 300 mil. No caso aqui, 2019, porque considerando esse ano, né? Então, esse ano, 2020, nós fizemos lá no começo do ano o imposto de renda da pessoa física referente às receitas de 2019. Então, agora falando um pouco sobre a pessoa jurídica, para abrir uma empresa, o profissional ele precisa se atentar a duas coisas, ao formato jurídico e ao regime tributário. Existem vários formatos jurídicos, mas alguns dos principais a gente vai apresentar aqui. Então, pode ser aberto como empresário individual, que, como o nome já diz, é apenas uma pessoa, e não há uma separação de bens entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Tem também a sociedade limitada, que é um dos mais comuns aqui no Brasil, que tem 2 ou mais sócios, e tem a separação de bens entre a pessoa física e a pessoa jurídica, a empresa. Tem também a EIRELI, que assim como o empresário individual é apenas uma única pessoa, mas diferente do empresário individual, tem a separação de bens entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A limitação dessa daqui é que o capital social mínimo, ou seja, o dinheiro que o sócio precisa investir para começar a empresa, tem que ser no mínimo de 100 salários mínimos. Então, esse ano de 2020, que o salário está de 1.045 agora, precisaria de 104.500 para abrir essa empresa. Então, para tentar mitigar um pouco isso, foi feito em 30 de abril de 2019 a Sociedade Limitada Unipessoal, que é apenas uma pessoa para abrir a empresa, não tem a separação entre pessoa física e pessoa jurídica e não tem o capital social mínimo. Sobre os regimes tributários, existem 3: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Então, no lucro real, os tributos eles são apurados realmente sobre o lucro que a empresa teve. No lucro presumido, é estimado um lucro que a empresa vai ter, então, com base na atividade que ela presta. Então, no caso das empresas que prestam serviço de engenharia, é uma alíquota de 32% sobre as receitas. Então, os tributos eles vão incidir sobre esse 32% que se estima que vai ser o lucro dela. E no Simples Nacional, os tributos eles são recolhidos todos juntos, ou seja, de um jeito mais simplificado, com alíquotas relativamente mais baixas que nos outros regimes, e essas alíquotas elas são determinadas por 5 anexos, 5 formas, que são de acordo com a atividade. A limitação é que só pode participar desse regime as empresas que faturam no máximo
4.800.000 por ano. Então, para finalizar, nós fizemos um pequeno comparativo, considerando um faturamento de 25 mil reais por mês, para demonstrar os tributos a serem pagos como autônomo e como pessoa jurídica. Então, aqui, como autônomo prestando serviço para pessoa jurídica, teria, em média, de tributos 6.152 por mês, como autônomo para pessoa física, 6.200, no lucro presumido, de 5.274, e no Simples, como eu falei, tem aquela questão dos anexos conforme a atividade. Então, para a engenharia, tem essas três possibilidades, o anexo 3, o anexo 4 e o anexo 5. Então, no 3 seria 2.074, no 4, 2.600 e no 5, 4.239. Lembrando que a gente fez isso aqui de forma bem simplificada em geral. Essas foram as nossas referências utilizadas. E esses foram alguns aspectos tributários, trabalhistas e contábeis aplicados à atividade de engenharia. Nós agradecemos pela atenção, deixamos aqui o nosso contato e se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos ficar felizes em tentar responder.